Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, que é a alegria da nossa vida. A palavra de Deus traz gozo para o nosso coração. Como é bom lembrar das palavras do salmista que disse que achou as palavras do Senhor e logo as atou ou as escreveu em seu coração, com o único propósito dele guardar a vida dele em santidade e não pecar contra o Senhor. Esse deve ser também o nosso foco, de guardar a palavra de Deus em nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Quanto mais nós que estamos presenciando os acontecidos, que muitas vezes têm deixado as pessoas assustadas, amedrontadas e até mesmo decepcionadas. E não podemos fazer isto, nem ficar assustados. Não vos assusteis, diz o Senhor Jesus. Quando virdes essas coisas acontecerem, não vos assusteis, mas alegrai-vos, erguei a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então, ao invés de nós nos assustarmos com os fatos que estão acontecendo o tempo todo, nós precisamos levantar as nossas cabeças e olhar para o céu e alegrar a nossa alma e o nosso coração, porque a nossa redenção, ela está bem próxima. E enquanto não chega o dia determinado pelo Pai das luzes para nos levar para o seu reino eterno, o seu reino de amor, o seu reino de justiça eterna, vamos guardar a palavra dele em nosso coração, para nós não pecarmos contra ele. A tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Este deve ser o nosso desejo, deve ser o nosso foco, deve ser a nossa preocupação constante. E não nos deixarmos levar pela emoção, mas sempre agir com a razão, oferecendo sempre o nosso culto racional a Deus, para que assim nós possamos compreender qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. Aí não importa o que estiver acontecendo em nossa volta ou com a nossa própria vida. Se nós estivermos focados no que Deus tem para nós, e se nós estivermos também olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé, nada vai nos assustar, nada. Quando nós lemos Jeremias 33 e o verso de número 3, quando ele estava, olha o que diz Jeremias capítulo 33, está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor é o seu nome. Assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O Senhor que faz estas coisas. Se nós pararmos um pouquinho e analisar, nós vamos ver que as coisas não estavam boas para Jeremias, preso lá no pátio da guarda, porque a boca fala do que o coração está cheio.
E o coração de Jeremias estava cheio do poder de Deus, cheio da palavra de Deus, e ele tinha prazer em falar a palavra de Deus. Mas os filhos de Judá, eles não estavam interessados em ouvir a palavra de Deus, porque eles haviam desviado do caminho do Senhor. E por isto, eles seriam levados ao cativeiro. Nós devemos sempre lembrar desta história, porque o povo de Judá, o povo escolhido do Senhor, o povo da promessa de Deus, os judeus da tribo de Judá e Benjamim, era o povo da promessa, era o povo da bênção, era o povo da herança do Senhor, ou também a herança do Senhor. Mas por não ter zelado pela lei de Deus, agora seria levado ao cativeiro. E o que Jeremias falava para eles era simplesmente o que Deus havia posto no coração dele, do profeta. E ele se encontrava nesta situação, preso, encarcerado, no pátio da guarda do palácio. E ele podia naquela hora ter dito para Deus: não vou falar mais nada, porque o povo não aceita o que eu falo. Além de não aceitar o que eu falo, me persegue. E olha onde eu vim parar. Olha onde eu vim parar. Eu vim parar na prisão, no pátio da guarda. Estou sendo vigiado o tempo todo como se eu fosse um malfeitor. Eu paro um pouco para pensar o que estava passando pela mente, pelo coração do profeta, um homem santo, completamente entregue ao ministério de atalaia, de falar para os homens, falar da parte de Deus, falar por Deus. E agora o que acontece com ele? Ele preso, o próprio rei mandou que ele fosse aprisionado, porque eles viam Jeremias como sendo uma ameaça. Uma ameaça. E Jeremias não era uma ameaça. Ele era um santo homem de Deus, que estava falando não palavras agradáveis aos ouvidos daquela nação. Ele não estava falando o que aquela nação queria ouvir, mas ele estava falando o que aquela nação precisava ouvir. Isso demonstra o amor de Deus. Ele não é Deus de mimo, de nos mimarem, de nos tratar como filhos mimados, que às vezes a mãe ou o pai ou a avó ou outra pessoa evita falar a verdade porque aquela pessoa é dodói, ela é sensível, ela não pode ouvir verdade porque ela não tem uma boa reação em relação à verdade. Deus não é assim. Às vezes a mãe mede as palavras para falar com o filho por causa da reação dele. Às vezes o pai mede as palavras para falar com o filho exatamente por causa da reação dele. Mas o Jeremias não era nada disto. E o povo de Israel, ou de Judá, que era parte do povo de Israel, só que era o reino do sul, o reino de Judá, o reino do sul, porque nesta época já eram duas nações, a nação do norte e a nação do sul, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá permanecia no propósito de Deus, ainda que eles estivessem endurecidos nos seus entendimentos contra Deus, mas Deus não havia rejeitado eles, porque eles eram um plano de Deus. E plano de Deus não podia ser frustrado. Deus havia tirado aquele povo da escravidão do Egito para um propósito. Não foi um estalo que deu na mente de Deus e colocou aquele povo como sendo o povo de Deus. Não, era um projeto, um plano elaborado desde a fundação do mundo, desde que Deus, ele é autoexistente, desde que ele autoexistiu, ele já traçou um plano, porque na sua presciência ele já sabia de tudo que iria acontecer e que o filho dele teria que vir ter uma nação, um povo seu, para ele nascer dele, para ser o Salvador, conforme Deus já havia elaborado no seu projeto eterno. E lá estava agora Jeremias profetizando para Judá, que havia desviado do caminho do Senhor,
E onde ele foi parar? Na prisão. E sem condição de fuga. E acredito eu que ele não fugiria também se ele tivesse condição de fugir. Porque ele não estava fazendo a vontade dele. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E se eu olhar para o Jeremias, eu vou começar a pensar que ele tinha motivos para poder se revoltar com Deus. Porque o que ele falava para Judá era verdade. Era o que Deus queria falar para Judá. E Judá revoltou contra ele. Já estava rebelado contra Deus. Agora revolta contra Jeremias e lança-o no cárcere. Mas mesmo assim, lá no cárcere, Deus vai e fala para ele: eu, Senhor, que faço essas coisas. Eu é quem faço estas coisas. Eu é quem faço. Ou seja, aquela situação, Jeremias no pátio, colocado pelos filhos de Judá, no pátio da guarda do palácio, era um propósito de Deus, para servir de testemunho para aquele povo que eles estavam fazendo, porque eles iriam para o cativeiro, e lá no cativeiro eles teriam que lembrar das coisas erradas que eles fizeram, inclusive manter Jeremias preso no pátio da guarda do palácio. Isso tudo pesava contra eles, e aconteceu desse jeito. Eles foram para o cativeiro, e eu imagino que lá no cativeiro, tanto o rei quanto os súditos, todo o povo lembrava das suas ações pecaminosas e do que eles fizeram, inclusive com Jeremias, que não falava o que ele queria falar, mas falava o que Deus queria que eles ouvissem da parte de Deus. Eu volto para o Jeremias. Ele podia estar ali reclamando e dizendo: oh meu Deus, o que eu fiz para vir parar aqui? Ah, é o fim da minha carreira? Onde eu vim parar? Olha que situação que eu estou aprisionado aqui. Um homem de Deus. Mas Deus aproveita as ocasiões, ou prepara ocasiões para que nós as aproveitemos, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Você precisa lembrar, e eu também, como Paulo escreve na carta aos Efésios, que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, para boas obras. Nós somos criados por Deus para o louvor da sua glória. Não foi um plano assim de toque de tambor, ou porque a coisa estava ruim para nós. Não. Esse foi um plano que Deus elaborou antes mesmo que existisse mundo. Ele elaborou esse plano de nos salvar e nos usar para a glória do nome dele. E às vezes nós nos encontramos assim, igual Jeremias, diante de um povo de coração duro, de um povo que não ouve a voz de Deus e que se levanta contra aqueles que falam em nome de Deus. E às vezes a gente fica pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu podia estar cuidando da minha vida, eu podia estar trabalhando em uma outra ocupação. Mas olha aqui, eu estou no ofício de servo de Deus, de serva de Deus, de profeta do Senhor, de pastor, de pastora, de missionário, missionária, de obreiro do Senhor. E olha onde eu vim parar. É Deus que faz essas coisas. É Ele que faz essas coisas. Mas lá exatamente no local que Jeremias se achava em angústia, Deus fala para ele: invoca-me e eu te responderei. E eu te anunciarei coisas grandes que você ainda não sabe. A oportunidade era boa para Jeremias. O cárcere é um local que a pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, que respeita a Deus, que ama a Deus, que tem compromisso com Deus, ela sabe aproveitar o cárcere para glorificar a Deus. Era lá o local que Deus queria Jeremias naquele dia, naquela hora. E era lá que Deus queria invocar coisas grandes, queria mostrar coisas grandes e poderosas para ele, se ele invocasse o Senhor. E ele o invocou. E Deus mostrou para ele coisas grandes e poderosas que ele ainda não sabia. E ele falou para o povo, ainda que o povo não quisesse ouvir, mas Deus quis falar e usou Jeremias. E ele se dispôs a falar. No nosso tempo, às vezes os nossos contemporâneos não querem ouvir a voz de Deus. Não querem saber de Bíblia, não querem saber de pastores, não querem saber de igreja,
não querem saber de crentes e não acredita na palavra de Deus. Mas essas situações não pode calar a nossa voz. Não pode calar a sua voz. Essa situação não pode calar a sua voz. A falta de dinheiro não pode calar a sua voz. O cárcere não pode calar a sua voz, porque Deus é que sabe o que está fazendo. Se Ele permitiu que você fosse para o cárcere, é porque Ele tem propósito na sua vida neste lugar. Se Ele permitiu que você ficasse endividado, não é para você entrar em desespero ou blasfemar dizendo que Deus esqueceu de você, não. Deus é que faz essas coisas, Ele sabe o que está fazendo. Se nós somos dele, somos. Ele tem o controle de toda a situação. Nós esquecemos disso, mas não podemos esquecer. Exatamente nessa situação difícil é que nós temos a oportunidade de invocar o Senhor para que Ele nos revele coisas grandes e poderosas que nós ainda não sabemos. Exatamente na situação difícil que nós encontramos dentro do lar é que nós nos vemos como se estivéssemos sendo o quê? Como se nós estivéssemos sendo impulsionados por Deus para buscar mais a presença dEle, para dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu estou aqui, Senhor, qual que é o Teu plano, qual que é o Teu propósito? Não faça a minha vontade, mas faça a Tua vontade, porque a minha vontade é boa, mas o Senhor é perfeita. Eu sou uma pessoa esclarecida, mas o Senhor é onisciente. Eu sou uma pessoa graduada, pós-graduada, uma pessoa que tem doutorado, mestrado, tudo. Você pode ter tudo que nós podemos alcançar através do estudo, através do que está sendo oferecido em termos de capacitação profissional ou acadêmica. Você pode ter conquistado os melhores títulos para a sua vida profissional, mas o que prevalece é a vontade de Deus. O que vai prevalecer é o que Deus determinou. Você pode ser uma pessoa que sabe utilizar os seus talentos, mas com toda a sua capacitação, as coisas talvez não estejam saindo do jeito que você gostaria que elas estivessem saindo. Então o que você tem que fazer? Parar e perguntar a Deus: Senhor, qual que é o propósito em tudo isto? Por que as coisas não estão saindo do jeito que eu quero? Então, meu Deus, que elas sejam feitas do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor faça a tua vontade, meu Deus. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. E se você estiver na cadeia, na prisão, comece a cantar. Faça igual Paulo e Silas, lá na prisão em Filipos. Eles começaram a adorar a Deus e aí o milagre aconteceu naquela noite ali. O carcereiro foi salvo. Talvez o plano de Deus para a prisão de Paulo e Silas naquele dia era a salvação do carcereiro, da família do carcereiro, e também para que os moradores daquele local parassem e pensassem nos seus atos, no que eles estavam fazendo. Deus tem plano em tudo. Então não importa se a situação complicou, se você vai perder o carro porque atrasou mais uma prestação e já está com uma expedição judicial de busca e apreensão. Não deixe que isso aí domine a sua vida. Não deixe que essa circunstância tire você do plano de Deus. Mas coloca isso nas mãos do Senhor e fala: meu Deus, essa situação fugiu do meu controle, mas não fugiu do controle do Senhor. Talvez a prisão, o cárcere que você está enfrentando, o pátio do palácio no qual você está preso, seja dentro da sua própria casa, em circunstâncias que você não consegue resolver, em problemas com membro da sua família, talvez no vício da droga, no alcoolismo ou em outras práticas que não é digno de uma pessoa de Deus. E você está triste por essa situação. Você está incomodado por essa situação, mas não recue. Não desista do plano de Deus para a sua vida, porque o membro da sua casa, da sua família, não está caminhando na fé. Ou desviou,
ou está sendo motivo de escândalo, ou está envergonhando o nome do Senhor, erga a sua cabeça, clame a Deus e coloque esta pessoa nas mãos de Deus e peça ao Senhor para poder ter misericórdia desta vida e libertá-la do laço do passarinheiro. Se isso está sendo, a prisão está sendo o pátio do palácio, o pátio da guarda do palácio, a prisão que está sendo utilizada para a sua vida, clame a Deus, peça a Deus, Senhor, ó, em nome de Jesus, o Senhor entre aqui com a tua ação, com o teu poder, com a tua graça, que esta vida seja transformada, porque ela está inclusa no plano do Senhor. No mesmo projeto que Deus usa Paulo e Silas para responder ao carcereiro lá em Filipos: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Todos os membros da sua casa estão inclusos nessa promessa. Na promessa que Deus, que não é homem para mentir, foi Ele que fez a promessa. Então que você aproveite aí a situação difícil da sua vida, os momentos difíceis que você está vivendo, para glorificar a Deus. E não para se vitimar e achar que Deus te abandonou, que o diabo te venceu, ou que as portas do inferno prevaleceu contra você. Não prevaleceram, porque a igreja somos nós. E Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, não prevalecerá contra a minha igreja. O que Ele requer de mim e de você é que nós sejamos fiéis a Ele até a morte e perseveremos até o fim. E não sejamos orgulhosos pensando: não, meu nome já está escrito no livro da vida e eu já estou salvo. Que nós não sejamos orgulhosos. Lembra do perigo? O perigo de ter o nome riscado, apagado do livro da vida. Jesus falou sobre isso exatamente para que nós fiquemos atentos o tempo todo e não deixemos de obedecer a voz de comando dele para a nossa vida. A voz de comando dele para a vida do Jeremias naquele dia era exatamente que ele estivesse aprisionado, exatamente lá no pátio do palácio, na guarda, no pátio da guarda do palácio. Aquele era o plano de Deus para a vida de Jeremias. Aquela coisa era Deus que estava fazendo. Mas Jeremias tinha que compreender isto e ser sensível para Deus fazer o que Ele queria fazer por intermédio dele. E ele conseguiu. Sofreu muito, mas não desistiu de Deus. É o mesmo que eu e você temos que fazer. Não desista de Deus. Não desista dos planos do Senhor. Não desvie. Não abandone a casa de Deus. Não deixe de congregar. Não, mas eu não gostei do que aconteceu lá. Mas você não foi lá para sentir gosto, paladar. Você foi lá para adorar a Deus. Igreja não é lugar de a gente sentir gosto. É lugar de a gente adorar a Deus. É local de buscar o Senhor. Gosto é coisa de paladar, é comida. É coisa que a gente come. E aí a gente sente o gosto. Aí a gente fala: eu gostei, eu não gostei. Mas as coisas de Deus não é para nós poder gostar ou desgostar. As coisas de Deus é para nós zelar por elas. E a obra de Deus não é para ser abandonada porque alguém, um fofoqueiro, fez uma fofoca da gente ou coisa desse tipo. É para nós adorar a Deus, independente do que está acontecendo. É para aproveitar a oportunidade, invocar a Deus para que Ele nos mostre coisas grandes e poderosas que nós ainda não sabemos. Deus está comandando a história. E Ele não fez um plano A, ou B, ou C ou D. Ele fez um plano único. Antes que houvesse mundo, como nós lemos em João capítulo 17, no verso 5, Jesus Cristo pedindo para Deus glorificar a Ele com a mesma glória que Ele tinha com Deus antes que houvesse mundo. E Deus o glorificou, porque Ele foi morto, sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele subiu aos céus, e Ele voltará dos céus para executar o que Deus já determinou na sua presciência. Então que nós venhamos lembrar disto. Jesus falou para nós: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas às vezes a gente esquece disto. Negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz. Põe a cruz nos ombros. Ninguém quer colocar a cruz nos ombros e sair carregando a cruz. Mas ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, depois vem e segue-me. Nós precisamos ter convicção
que depois da tempestade virá a bonança. Nós precisamos lembrar que depois da tempestade virá a calmaria, e a nossa vitória, ela é proveniente da luta. Eu não vou ter vitória se eu não lutar, então eu preciso lutar, porque a luta é proveniente da vitória. E às vezes, nós esquecemos disso com uma facilidade tão grande, simplesmente porque nós deixamos de olhar para Deus. Então não importa qual que seja o cárcere que você se encontre nele, isso é coisa de Deus. Se Ele está permitindo é porque Ele tem algo a revelar. Então que você aproveite isto para aproximar mais de Deus. E você vai também ouvir da boca de Deus coisas grandes e poderosas, como Jeremias ouviu e transmitiu para nós. Quando eu leio Jeremias, depois do capítulo 33, as coisas gloriosas que Deus faz, as coisas que acontecem, Ele suporta tudo. As aflições que veio e Ele suportou todas elas, é porque lá no cárcere, quando ele estava encarcerado, exatamente lá, no pátio da guarda do palácio, ele se fortaleceu na fé. Ele foi ajudado pelo Senhor. E ele tinha o respaldo de Deus, o amparo de Deus, para fazer o que ele estava fazendo. Ele não estava ali fazendo a vontade dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. Que você e eu, que nós tenhamos convicção na nossa alma, que nós estamos no plano de Deus e fazendo a vontade de Deus. E plano de Deus não pode ser frustrado. E o plano de Deus para mim e para você não foi assim no toque do tambor, não. É algo que Ele já havia elaborado antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Lembre disto. Não fui eu que escolhi a Deus. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que escolheu a mim e você. Foi Ele que nos escolheu para Ele. Foi Ele que nos escolheu. Mas a mesma palavra que foi semeada no meu coração e no seu coração, foi semeada no coração de todas as pessoas. Ô, pastora Carmen, mas por que todas as pessoas não foram escolhidas por Deus para que a vida fosse melhor sobre a face da terra? O problema é que elas não quiseram. Apresentaram um solo rochoso, um solo como o solo do espinheiro, no meio dos espinhos que a sufocou, ou aquele solo na beira do caminho, que os pássaros vieram e comeram a semente. E nós, que pela graça e a misericórdia dele, estamos na fé, é porque o nosso coração é terra boa. A palavra foi semeada e ela germinou, mas tudo glória a Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Tudo vem de Deus, pois por Ele, para Ele e por meio dele, nele, dele, para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, por meio dele, tudo foi criado pelo projeto dele. Nós não podemos esquecer disto. Nós somos o plano de Deus. Nós somos o plano de Deus. Nós somos o plano de Deus. Você é o plano de Deus. Eu sou o plano de Deus. Por isso Jesus falou: não faça a minha vontade, mas faça a tua, porque Ele era o plano de Deus. A cruz era o plano de Deus. Calvário era o plano de Deus. A traição era o plano de Deus. Tudo aquilo era o plano de Deus. Nós precisamos lembrar disto. O Jeremias compreendeu que era o plano de Deus. Lá naquela prisão, ele era o plano de Deus. Deus estava usando ele ali para servir de testemunho, para que na hora que aqueles filhos de Judá estivessem lá no cativeiro babilônico, eles lembrassem quantas coisas erradas nós fizemos. Por isso viemos parar aqui. Que isso sirva de lição. E que nós que conseguimos sair daqui, porque foram 70 anos, a maioria dos que foram não voltaram, porque morreram por lá mesmo. Mas os que conseguiram voltar, eles tinham um ensinamento. Se eles guardaram ou não guardaram, já é uma outra questão. Mas eles aprenderam que Deus é soberano. E o plano dele não pode ser frustrado. Então que você lembre disso. Se você está passando aí por uma
situação complicada, que fugiu do seu controle, mas nada fugiu do controle de Deus. Ele é o soberano Senhor. Nele nós estamos sempre seguros. Lembra do que Jesus falou? Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ele não vai nos lançar fora. Nós é que podemos negá-lo. Eu não vou fazer isto. Porque se eu negar aqui diante dos homens, ele me negará diante de Deus. Foi Jesus que falou. Então eu tenho que tomar cuidado com as palavras que Jesus falou, para a minha própria segurança eterna. Então que você não deixe que a circunstância da prisão no pátio da guarda do palácio venha te transformar numa pessoa angustiada, revoltada, e que por fim venha apostatar, venha abandonar sua fé. Mas que você supere as dificuldades, dizendo: eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu estou esperando. E a minha família perdida, eu vou crer no Senhor Jesus, porque Ele me prometeu: será salvo você e a sua casa. Ou seja, eu e a minha casa, é a promessa de Deus, e Ele é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos ajudou, até aqui nos amparou e fortaleceu a nossa fé, e guardou a nossa vida debaixo das tuas asas, e nos livrou de todo mal. Guardou a nossa vida no esconderijo, guardou a nossa vida em Cristo Jesus, porque a nossa vida está oculta em Cristo Jesus, ela está escondida em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, que jamais nós venhamos nos esquecer de ti. Meu Deus, entra com teu poder, a tua graça dentro desta casa, na vida deste homem, chefe de família, que está angustiado porque está enfrentando uma situação muito difícil e não sabe como resolvê-la. Mas tu és o Deus da providência, o Deus que chama a existência o que não existe e já chama pelo nome, porque já existia, meu Deus, no teu plano eterno. Por isso abençoa esta casa, esta família, abençoa esse chefe de família, abençoa essa mãe de família, meu Deus, abençoa esta família, meu Deus, abençoa criando situações, meu Deus, situações favoráveis, Pai. Como o Senhor fez, meu Deus, lá no deserto, quando Agar e Ismael estavam saindo, haviam sido mandados embora da casa de Abraão. E eles estavam saindo de uma zona de conforto e foram para um deserto, meu Deus, onde parecia ser a condenação da morte, parecia ser o fim para eles. Mas o Senhor criou situações ali naquele local, criou um oásis, criou água, meu Deus, naquele local, para que Agar pudesse beber e dar àquele rapaz, para que ele não morresse de sede, porque o Senhor tinha plano para a vida dele. O Senhor o amava e o protegeu, criando aquela situação favorável a eles ali, meu Deus. O Senhor cria também dentro desta casa, nesta empresa, neste local de trabalho, na vida deste homem, cria situação favorável a ele, cria situação favorável a esta mulher, favorável a esta família, favorável a este rapaz, favorável a esta moça que precisa, meu Deus, do milagre. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos no Senhor e cremos que o Senhor é o Deus de milagres, Pai. Abençoa esta vida, para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus e cremos que o Senhor fará coisas maravilhosas, coisas grandes e poderosas. O Senhor fará, meu Deus, dentro desta casa, na vida desta família, na vida deste que clama por ti, que espera no Senhor. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem? Deus abençoe você, olhando sempre para Jesus Cristo, o autor da fé. Não tem outra opção, tá? Não existe outra opção. Para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Foi o que Pedro respondeu para Jesus Cristo, quando os demais o abandonou,
porque não aguentavam ouvir o sermão do Senhor Jesus. Jesus olhou para os 12 e disse para eles: querem ir vós também? Qual foi a resposta deles? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra ou as palavras da vida eterna. Então que você permaneça com aquele que tem as palavras da vida eterna até o fim, ser fiel até a morte. Que Deus abençoe você, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos ajude nesta obra. Vamos abençoar, vamos liberar a bênção do reino de Deus, do reino dos céus, sobre toda a terra. E assim nós vamos estar trabalhando para o Senhor, semeando para o Espírito, e semeando para o Espírito, Ele cuidará de nós. Deus abençoe sua vida, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.